nessa campanha. Você acha que vai dar segundo turno? O que você acha? Você acha Certeza. que vai ser de primeira? Bom, eu não tenho certeza se vai ser de primeira comigo. A gente está trabalhando para isso. Mas certeza que vai dar segundo turno se não der primeiro comigo. A gente já tem informações que nenhum outro candidato tem o engajamento que eu tenho e esse fervor, esse apelo por mudança. Porque eles são mais do mesmo. Quem que foi procurar um partido pequeno? Eu até procurei os grandes. Eu tentei conversa. Eles se diziam de direita. Eu me apresento como uma candidata de direita, liberal, conservadora. Né? E isso, assim, a população em geral não está se encaixando nesses quadradinhos. Então, eu fui procurar esses partidos porque achei que havia mais afinidade ideológica, era mais fácil. Foram fechando as portas para mim, porque eles estavam todos pulando no balaio do centrão fisiológico que está com o candidato do sistema que quer se perpetuar no poder e que está espalhando que ele é o único candidato anti-Lula da cidade, que ele é o único candidato anti-esquerda da cidade, que ele é o único candidato de direita da cidade. É tudo mentira. A atual gestão de Curitiba é lulista. Ui, quase derrubei o copo. É lulista. O atual prefeito grita viva Lula nas inaugurações de obra na periferia. Foi o primeiro prefeito do país a elogiar a indicação de Flávio Dino, um comunista, para o STF. Deu uma medalha de condecoração, a medalha de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, nossa padroeira, para Luiz Roberto Barroso. E pior, dizendo que é pelos excelentes serviços prestados por ele, Barroso, enquanto era presidente do STF, para a população curitibana durante a pandemia. Que serviços o STF prestou à população curitibana? Essa cidade sofreu um dos piores lockdowns do país. Incontáveis empresas quebraram. Milhares de empregos foram encerrados. Teve empresário que tirou a própria vida. É verdade. Porque não conseguiu conviver com a dor de ter visto todo o seu trabalho de uma vida inteira e pelo ralo, por causa de tirania de prefeito, de vice-prefeito covardes. É verdade, isso é verdade. E aí vir dizer que são anti-Lula, que são anti-esquerda, que são os legítimos representantes da direita, estão pensando que o eleitor é idiota, que não consegue ler o cenário, que não consegue entender que eles são mais do mesmo? E aí olham para trás e veem quem é que estava na pandemia nos defendendo. Defendendo a abertura do comércio, como fazia o presidente Bolsonaro. Lembra que o presidente Bolsonaro assinou decreto? Eu nunca esqueço desse. Academias de ginástica e salões de beleza e barbearias precisam ficar abertos. São serviços essenciais. Exato. Por quê? Porque os médicos, aqueles reais, aqueles médicos pela vida, que queriam tratar as pessoas, que não queriam deixar as pessoas esperarem até ter falta de ar para ir morrer num tubo no hospital, aqueles médicos diziam, a população precisa se exercitar para melhorar a imunidade. Sim. E precisa estar com a autoestima lá, né? No talo. Higiene também, né? Tudo. E aí é barbearia, salão de beleza, um mínimo assim da autoestima. Sim. E quem que vetou, não pode? O STF, porque ele tirou o poder do governo federal e jogou tudo na mão de governadores e prefeitos. E o nosso governador e o nosso prefeito mandaram fechar tudo. A gente teve um dos piores lockdowns comerciais. Curitiba durou mais de um ano. A gente que é empresário, a gente... Eles abriram para votar no meio da pandemia. Aí todo mundo... Primeiro que foi a maior abstenção da história das eleições curitibanas. Mas todo mundo que foi votar, votou lá, que vai continuar o mesmo. Porque né, não dá, acho que quer voltar para cá. E na semana seguinte trancou todo mundo em casa e se elegeu dizendo que era o prefeito mais popular do país. O que é isso? Exato. E aí continuou tiranizando. E o lockdown escolar durou 2 anos. E agora a gente tá vendo o que aconteceu com as escolas. Tá cheio de livro LGBT nas salas de aula, ideologia de gênero para criancinha de creche. O que é isso? Os pais e os avós estão atentos e estão me procurando na campanha. O nosso plano de governo... Bom, primeiro que eu sou conservadora, para quem não sabe, conservador luta pela preservação da família. Isso não quer dizer que eu não respeito outros tipos de família que não a família tradicional. Ou mulheres divorciadas. Eu tô no meu 2º casamento. Eu criei filho sozinha. Com todo o respeito ao pai dos meus filhos, que se fez presente sempre que foi necessário. Sim. Mas quem ficou ali com o trabalho duro fui eu. Exato. Né? Eu tenho um 2º marido que é extremamente apoiador de tudo, inclusive do meu projeto político, é o meu maior incentivador. E quantas mulheres também não estão numa situação como a minha, mas ainda batalhando por seu lugar ao sol. Então, assim, ser conservador
E defender a família não quer dizer que tem que estar preso num casamento que não deu certo, por exemplo. Uma coisa Quem que desvirtua os conceitos? A extrema esquerda, que quer confundir, que quer dividir para ganhar terreno na base da tirania. Então, assim, eu tô aqui para representar a imensa maioria dos curitibanos que pensam como eu, que são pró-vida, pró-família, que querem trabalhar, que não querem ficar trancados em casa com uma secretária de saúde tirana dizendo qual parte do fique em casa vocês ainda não entenderam. A gente não esquece isso. Exato. E é isso que eu quero levar para o debate e eles têm medo, por isso que eles me vetam na hora do debate. Entendi. Porque eles querem fingir que eles são os representantes dessa população que está querendo mudança. Não são, eles são mais do mesmo. Cris, a gente tem notado que hoje Curitiba é uma das cidades mais caras do Brasil para se morar, né? E o que você acha? Você acha que isso realmente é uma balança? Porque se você tem uma qualidade de vida boa, isso não importa, porque não vai refletir no seu bolso lá? Ou você acha realmente que as coisas estão caras, está mesmo muito difícil para a população? O salário da população acompanha essa inflação que está tendo, não só em Curitiba como no país inteiro? Tem algum projeto que possa mudar isso? Então, vai controlando o horário aí, por causa da agenda. Tá. Vou dar uma de analista política aqui, que foi o que eu fiz nos últimos anos, que as pessoas confundem muito. As questões econômicas macro, elas não são responsabilidade de prefeito nem de vereador. Sim. A gente está numa eleição municipal para prefeito e para vereador. Então, não vou dizer que problema salarial, problema de inflação seja culpa de prefeito e vereador. Sim. Essa culpa é do Lula, é do PT. O Brasil está destruído, os empregos estão cada vez se extinguindo mais, e os salários mais apertados, e a conta do supermercado, do posto de gasolina está alto por causa do PT, do Lula, que tem vários candidatos, aliás, dessa eleição municipal, que apoiam ou são apoiados pelo PT. Tá? Essa é uma questão. Qual é o problema de Curitiba? Jornalisticamente, eu venho acompanhando isso de 3 décadas, né? 34 anos como jornalismo. Curitiba, e eu já morei em outros lugares, tá? Eu já morei no Rio de Janeiro, eu já morei no Rio de Janeiro, trabalhei no Rio de Janeiro e em Petrópolis, já morei em São Luís do Maranhão e trabalhei em São Luís, Teresina e cobrindo todo o interior dos 2 estados, Maranhão e Piauí. Então eu já acompanhei muitas realidades diferentes em diferentes regiões do país, diferentes estados. Curitiba não é das capitais mais caras, não. O custo de vida em São Paulo, no Rio de Janeiro e Brasília são altíssimos. Os salários são mais altos porque os aluguéis são imensamente mais caros. A cesta básica de Curitiba, se você for monitorar, ela nunca está entre as maiores, as mais caras. E não estou muito a par de como é que está atualmente, mas com certeza não é das mais caras. Qual é o problema de Curitiba e pesa no bolso do trabalhador, especialmente do mais pobre? A tarifa de ônibus mais cara do país. Ai, mas Curitiba é modelo de transporte coletivo. Já foi, né, queridos? Faz muito tempo. Aliás, essa é uma outra sensação. Além do povo curitibano estar ansioso por mudança, ele quer voltar a ter orgulho da cidade onde ele vive. Exato. E Curitiba era uma cidade que nos orgulhava pelas soluções urbanas que apresentava. Mas qual foi a última grande solução urbana? O Ligeirinho é da década de 90. Exato. O Ligeirão também é da década de 90. Exato. E nem o Ligeirinho nem o Ligeirão dão conta mais. A gente está estudando novos modais. O metrô não é a solução. E vou explicar por quê, porque isso se pergunta muito em campanha eleitoral. Tenho estudado isso com a equipe de voluntários especialistas em trânsito, mobilidade urbana, engenharia de trânsito e meio ambiente. O metrô não é a melhor solução porque em lugar nenhum do mundo ele se paga. Tem cidades do mundo com mais de 100 anos de metrô já, ainda não foi pago. Então não é que a gente não possa ter metrô. Mas nós vamos discutir com a população. Aliás, a minha grande proposta de governo é: eu vou governar ouvindo as pessoas. Se os curitibanos me disserem, Cristina, você é a prefeita e nós queremos o metrô, porque nós queremos que em 2100 os nossos bisnetos tenham metrô, e até lá não dá mais para seguir só com esse modelo de ruas congestionadas. Ok. Você está assumindo uma dívida para a 3ª geração, que ainda nem nasceu? Porque se você assumir isso para os teus trinetos, eu assumo para os meus. A maioria vai querer isso, nós vamos assumir essa dívida, mas a conta vai estar lá na frente. Exato. Assim como essas cidades que têm metrô há 100 anos ainda estão pagando a conta. Então, eu acho que o curitibano gostaria mais de um VLT, que é um veículo leve sobre trilhos, que não comporta a mesma quantidade de passageiros do metrô, que Curitiba não tem demanda ainda para metrô, mas que daqui 10, 15, 20 anos terá. Sim. O VLT supre.
Ou o monotrilho, que é um outro modal que a gente está estudando, que é mais caro, porque depende de desapropriar imóveis, implodir, passar trilho por ali. Então, assim, a gente está estudando. A gente pretende trazer inovações. O principal é dizer, não vamos fazer nada por imposição do gestor. Não vai ser como atualmente, que chega um trator na frente do comércio, quebra tudo e diz, vamos colocar uma ciclovia aqui na frente da sua loja, como está acontecendo nesse ano de obras eleitoreiras, pelas principais ruas dos bairros, pela cidade inteira, e os comerciantes revoltados, porque vai passar a ciclovia na frente da loja, não vai mais ter pedestre. Aliás, estão passando a ciclovia e acabando com as vagas de estacionamento. Deixa eu falar pra você, rapaz, quem que é como é que chama? O chefe das obras lá, dos negócios aí? Gente, pra vir pra minha casa, eu tenho que dar a volta em 5 quarteirões. Sendo que era só virar uma rua assim, ó, e sair aqui na David Taus. Quer ver uma outra pergunta que eu tenho feito? Infraestrutura, né? Uma outra pergunta que eu, candidata, tenho feito para o eleitor quando ele vem me perguntar, eu digo, eu quero responder com uma pergunta. Porque vem com essa história de a cidade mais inteligente do mundo e Curitiba asfaltada, né? Asfaltou isso, que lindo. Você prefere um governo de maquiagem? O que é a maquiagem? É asfaltar. Pintar rua no ano eleitoral, fazer uma calçadinha aqui, outra ali. Ou você preferia que não tivesse faltando médico, imposto de saúde, nem 12 mil crianças fora da creche? Exato. Ou seja, 12 mil mães, ou 10 mil, vamos pensar que tem mãe com 2 ou 3 filhos aí sem creche. Vamos lá, 10 mil mães sem poder trabalhar. Se fosse eu que tivesse com um filho em idade escolar pequenininho, creche ou educação da primeira infância, que é a primeira fase do ensino fundamental, que é as escolas municipais, eu ia dizer, eu ainda prefiro, por mais que seja chato, o buraco na rua, claro. Eu desvio do buraco, não tem o asfalto, mas tem professor e vaga para creche, para as crianças que estão precisando de creche. Ou os velhinhos da minha família, que eu amo muito, não vão ficar 8 horas na fila do postinho, tossindo, esperando um médico para olhar o pulmão e dizer se é pneumonia ou se um xarope resolve. Olha que negócio legal, você falou sobre